Muito bom dia, dia de oração, dia de jejum, tempo de vigiar, tempo de orar, tempo de estarmos preparados, porque não sabemos a hora que o Senhor vem e que Ele nos encontre alertas, amém? Hoje vamos concluir o estudo da carta de Paulo aos Efésios, carta que ele escreveu já nos tempos finais do seu ministério, no sentido de que ele já tinha completado a viagem a Roma como prisioneiro, ali se encontrava, e quando ele já tinha amadurecido a sua compreensão do reino de Deus, da igreja, do projeto salvador de Deus para o seu povo, exposto resumidamente aqui na primeira parte aos Efésios, capítulos 1 a 3, quando ele resume a grande vocação de Deus dirigida aos salvos, tanto judeus como não judeus. Nós, chamados gentios, somos incluídos na mesma salvação que Jesus Cristo proporciona. E vimos então a nossa posição, quem somos na igreja, que é o povo de Deus, com todos os seus privilégios. E hoje, na segunda parte da carta aos Efésios, vamos observar o lado prático, as implicações, os resultados, as consequências de termos sido incluídos no plano de salvação, de termos sido inseridos no corpo de Cristo. Somos membros da Igreja de Deus, uma comunidade espiritual. E então vamos desenvolver e concluir esse estudo agora. Antes, porém, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Deus eterno, que bom fazermos parte da tua família. Que bom, ó Deus, termos sido recebidos na tua igreja, na tua casa, no templo do Espírito Santo e fazermos parte, ó Deus, desta tão grande graça, tão grande salvação, e podemos assim glorificar ao Senhor, porque para isso temos recebido o entendimento do Senhor, do teu Espírito, para assim entendendo, aceitando, recebendo a tua vontade, possamos te servir, possamos te glorificar, possamos viver intensamente essa salvação maravilhosa nos dada pelo teu Filho bendito, Jesus Cristo. Abençoa o nosso estudo agora, pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vimos então no estudo anterior o que Deus fez, a posição que o Senhor Deus deu a mim e deu a você na igreja. Resumidamente, nós vamos rever aqui. Eu sou, então, assim como você, abençoado, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Esse é o propósito, a forma como nós o louvamos e glorificamos. Chamados para pertencer a ele, adotados como filhos por meio de Jesus, capacitados por sua graça para sermos agradáveis a ele, redimidos com o perdão de todas as ofensas cometidas por sua abundante graça, conhecedores da vontade de Deus, levados por Jesus na sua vinda, por estarmos selados com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, a presença, o penhor, a garantia do Espírito Santo. Bem, e o que Deus está fazendo hoje? Porque de 1 a 3 tem muito a ver com aquilo que ele já operou por meio de Jesus, e de 4 a 6 vamos ver tudo o que está acontecendo e que somos, então, participantes. E temos, então, essa função de vivermos com dignidade. Isso é uma função, é também um privilégio. É o que muitas pessoas hoje demandam, um pouco de dignidade, né, para com a vida. E Deus tem esse propósito de uma forma bastante abrangente, bastante completa, bastante satisfatória.
dentro do seu propósito para conosco. E essa ideia de vivermos com dignidade, ela vem já no verso 1 do capítulo 4 de Efésios, né? Quando Paulo diz: eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, ou seja, chamados para a salvação. Vamos viver intensamente essa salvação de forma digna e com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor e preservando o vínculo da paz, preservando a unidade do Espírito, fazendo tudo, ou seja, esforçando-nos, né? Na outra tradução, fazer tudo ou esforçar-se tem a ver com você ter força dentro de você e essa força não ficar contida dentro, não ficar retida dentro, mas ser exteriorizada, ser colocada para fora. Então isso quer dizer esforço. E Deus espera isso de nós, que nós, para cultivarmos essa dignidade do Evangelho, estejamos nos esforçando para viver assim de modo digno, de modo adequado, de modo coerente, né? Tiago usa os seguintes termos: de tal maneira falai, de tal maneira procedei. É a lei da coerência, né? Bem, como é que se desdobra essa questão de vivermos de maneira digna o Evangelho, vivermos de maneira digna da vocação para a qual fomos chamados? Então, nós vamos dividir em 5 tópicos esse estudo. Primeiro tópico é viver com dignidade no ministério. O trecho de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 7 em diante e até o verso 16, vai mencionar que nós todos somos ministros. Alguns foram concedidos para liderança, como apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres. Mas toda a liderança ela é estabelecida por Deus no corpo de Cristo com a finalidade de que todos os santos sejam aperfeiçoados para o desempenho do seu ministério, ou do seu serviço, ou da sua diaconia. Então, eu e você, como já estudamos aos Coríntios, por exemplo, somos estes diáconos, somos estes servos do Senhor, somos estes santos capacitados para ministrar uns aos outros para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o exemplo perfeito de ser humano completo, e nós somos, na sua igreja, no corpo de Cristo, no reino de Deus, no plano de Deus, dirigidos a cultivarmos exatamente essa natureza divina presente em nós pelo poder do Espírito Santo e pelo exercício dos ministérios. Queria chamar a atenção para a questão do uns aos outros, né? Porque quando diz uns aos outros, está dizendo que nós somos ao mesmo tempo uns e somos também outros. O que quer dizer isso? Que eu tenho um papel de, como ministro, como servo, como diácono, procurar, com os dons que Deus me deu, atender às necessidades dos outros no corpo de Cristo. Ao mesmo tempo, eu sou outro, ou seja, você é um que é capacitado, é dotado com dons e talentos, com a presença e o poder do Espírito Santo, para que, fazendo a sua parte, as minhas necessidades sejam atendidas. Então essa é a ideia da dignidade do ministério. O ministério ele é estabelecido para que sejam atendidos uns e outros, por meio do serviço
que uns prestam aos outros, né? Então aqui nós vemos no versos 15 e 16, já no finzinho desse trecho a respeito de ministério, que seguindo a verdade em amor, todos precisamos crescer naquele que é a cabeça, Cristo. Nós somos o corpo, somos a igreja. À medida que o corpo, que é a igreja, estiver bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, então será efetuado esse crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então esse é o propósito do ministério, que nós estejamos crescendo em amor, crescendo em atendimento às necessidades uns dos outros. E nós somos assim, ao mesmo tempo um e ao mesmo tempo outro. Está entendendo? Então essa é a forma de vivermos dignamente o ministério, ok? A segunda esfera, o segundo tópico do nosso estudo a respeito de viver com dignidade o Evangelho é então a esfera do coração, a nossa vida interior. E esse trecho de Efésios que aborda essa questão da nossa vida interior, do nosso coração, da nossa mentalidade, ela se inicia no verso 17 do capítulo 4 e vai até o capítulo 5, verso 20. Tudo abordando, enfatizando a nossa vida interior, as questões do coração. Vai mencionar, sim, questões de comportamento, valores. Entretanto, toda a matéria abordada tem a ver com o nosso interior. Então, essa dignidade do Evangelho, ela se cultiva nessa existência, nessa vida, essencialmente na nossa mentalidade, nas nossas crenças, nos nossos valores e em como dirigimos, guiamos os nossos sentimentos, nossas inclinações. Então, a ideia é o quê? Por isso ele diz e testifica no Senhor: não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do coração. Então, a ideia desse trecho de nos levar e elevar a uma condição digna do Evangelho é justamente sermos tratados, restaurados no nosso coração, no nosso interior, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, no nosso conhecimento de Deus, abandonando assim toda a ignorância e toda a dureza de coração. Essa que é a ideia então de viver com dignidade no coração. Eles então, e nós, quando não éramos ainda convertidos, éramos insensíveis, estávamos entregues ou nos entregávamos à libertinagem, de forma desenfreada cometíamos todo tipo de impureza, não é? Só que agora em Cristo, inseridos na igreja, no corpo de Cristo, nós temos sido o quê? Ensinados. Não foi isso que nós aprendemos de Cristo, a continuar assim, na ignorância, na impureza, no pecado. Se nós ouvimos falar dele e fomos instruídos, segundo a verdade, é o quê? Que quanto à maneira antiga de viver, nós somos instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. E, ao invés disso, nos deixarmos o quê? Renovar no espírito do entendimento. Tudo isso é coração, é vida interior, é fé, é crença, é pensamento, é sentimento dirigido ao Senhor, ao nosso Deus. E a nos revestirmos do quê? Da nossa nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Essa nova natureza tem a ver com o nosso novo nascimento. Pelo Espírito de Deus, como nos ensina João, nascemos de novo, e essa presença do Espírito Santo nos vivifica, conforme ensinou Efésios 2, e nos transforma, para que sejamos então capacitados a viver conforme Jesus, né? Segundo Deus, em justiça, em retidão, procedente da verdade. Em outra tradução aqui, retidão está santidade, né? Por isso,
Aí vai o quê? Deixar o pecado, toda forma de pecado. Deixa a mentira, né? Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, ok? Se ficar irado, não vai pecar, não vai agir movido por ira, não vai ser impulsivo, né? Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira e nem dê lugar ao diabo, né? Todas essas coisas, toda essa forma de agir e reagir, pessoas reativas, pessoas impulsivas, elas estão ainda dentro do domínio do inimigo, dos filhos, são os filhos da desobediência. Daqui a pouco ali na frente vai mencionar essa expressão, né? Então o diabo é quem inspira e que cativa a pessoa que não serve ao Senhor para se comportar dessa forma. Mas você que recebeu Jesus, que é membro da igreja, do corpo de Cristo, precisa deixar todas essas coisas e aprender então a viver espiritualmente, cuidar do seu coração, fazer com que o seu coração, a sua mente, a sua crença, a sua fé sejam dignos do evangelho de salvação, certo? Quem roubava não roube mais, né? Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Olha, nada mais atual, né? Quantas pessoas hoje necessitadas, precisando, e então quem trabalha, quem tem a porta de emprego aberta, está tendo a sua renda, o que Deus está estabelecendo é o quê? Faça com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então a renda hoje, ela é uma renda para a família e para também a beneficência, né? Não saia da boca palavra torpe, suja, né? Mas unicamente que tipo de vocabulário? Aquela que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmitindo graça a quem ouve. Olha só, o nosso coração, Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se nós cuidarmos do coração com dignidade, então da nossa boca vai sair palavras santas, motivadoras, edificantes, confortantes, orientadoras, alertadoras. Palavras de alerta, existe esse termo, alertadora? Não sei. Mas são palavras no sentido de que as pessoas se voltem para Deus e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo está em nós, está no nosso coração, na nossa mente, dentro de nós. Então, a forma como nós cultivamos essa relação vai alegrá-lo ou entristecê-lo. Então, temos este papel, então, de cuidar do nosso coração. E o texto continua, ele vai concluir aqui o capítulo 4, então, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, qualquer maldade ou maledicência, né? Pelo contrário, gosto muito da Bíblia, porque ela denuncia o pecado, ela nos faz proibições, põe os nãos, né? Mas também coloca a direção a seguir. Sejam bondosos, sejam compassivos uns para com os outros. Lembra que eu comentei agora há pouco? Uns e outros. Nós precisamos praticar a bondade e a compaixão. E somos necessitados de que as pessoas sejam bondosas e usem de compaixão para conosco, né? Precisamos de perdão uns dos outros, como também Deus em Cristo perdoou a cada um de nós, ok? São valores muito enfatizados, fundamentais para a vida cristã. Capítulo 5 continua: cuidados do coração, que sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Se Deus assim nos ama, vamos viver em amor. E viver uma vida de entrega, conforme o nosso modelo, Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Então, a forma de nós amarmos e servirmos ao Senhor, cuidando do nosso coração, é essa disposição de entrega para o bem, para a satisfação da necessidade dos outros. Aí, de novo, condenando, botando freios, limites, proibições, sim, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém a santos, nem linguagem grosseira, nem coisas indecentes, que isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de gratidão, de ações de graças, ok? Fiquem sabendo disso.
Fiquem sabendo disso, saibam disso. Nenhuma pessoa imoral, ou impura, ou avarenta, porque avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem. Então ficam de fora. Então o que acontece? Tem crente que é assim, descuidado, mas a palavra está dizendo, não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sim sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas, né? Então, a idolatria, a imoralidade sexual, o engano, a desobediência, né? Tudo mais fica debaixo da condenação, fica debaixo da ira de Deus. Então, nós não podemos, portanto, sermos participantes daquilo que eles fazem, né? No passado nós éramos trevas, mas agora somos o que? Luz no Senhor. Então vivam como filhos da luz. Tudo isso tem a ver com o nosso interior, né? Jesus disse que se a luz que houver dentro de você for trevas, quão densas serão tais trevas, mas se houver luz, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então, nós somos da luz, precisamos viver na luz. E o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Então, esse é um papel nosso de, enquanto vivemos a vida cristã, irmos descobrindo, então, como agradar ao Senhor. E não sermos cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, temos que o quê? Reprová-las, né? Porque o que fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas essas coisas são reprovadas pela luz, né? E aqui um texto interessante, né? Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Fazer um pequeno comentário aqui a respeito desse despertar. Possivelmente você já precisou tomar uma anestesia, né? Porque alguma parte do seu corpo estava doente, precisando de um tratamento, talvez uma pequena cirurgia ou mesmo um curativo, ou às vezes o dente, né? E aí o médico, o profissional de saúde aplica em nós aquela anestesia. E o que acontece? Aquela parte do corpo que recebeu a anestesia fica dormente, dormindo. É uma das expressões aplicadas, né? E aí depois, passado algum tempo, passado o efeito da anestesia, volta a gente a ter a sensibilidade, né? E às vezes dói tudo, aí toma ali o analgésico, enfim, o antibiótico, anti-inflamatório, cuida e volta, fica sarado e aquela parte do corpo volta a interagir normalmente com todas as demais partes do corpo. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos a igreja, o corpo de Cristo, e às vezes tem parte do corpo que precisa ser tratada, precisa ser restaurada pelo Senhor e talvez fique um tempo de molho, né, sem poder viver, agir, ministrar, enfim. Mas tem um outro tipo de dormência que é essa que o apóstolo Paulo está destacando aqui. Sabe quando você senta numa determinada posição ou deita e aí fica. Quando você vai querer se levantar ou se mexer, a parte do corpo está dormente, né? Ou um braço, ou a perna, ou o pé, né? Já aconteceu isso com você? Sabe que isso, será que é bom que aconteça no corpo de Cristo? Que a gente se acomode e vá, assim, fique numa certa posição de conforto e daqui a pouco o corpo precisa mexer, precisa reagir, mas não reage, porque tem uma parte dele que está dormente. Tem quem diga que essa parte dormente, se você der uns tapas, né, volta a funcionar, a circulação volta ao normal e aí a parte do corpo que estava dormente reage. Eu espero, sinceramente, que não seja necessário a gente tomar uns tapas para despertar. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Né? Então que nós estejamos com o nosso coração bem cuidado, alerta, despertado para isso, certo? Voltando aqui ao texto. Portanto, precisamos então fazer
essa avaliação, né? Ter cuidado como é que a gente está vivendo, como é que está o nosso coração, nossas inclinações, para que não vivamos como tolos, mas sim como sábios, aproveitando bem o tempo, as oportunidades, porque os dias são maus, ok? Por essa razão, não sejamos insensatos, mas procuremos compreender a vontade do Senhor, compreender a vontade do Senhor. E aqui a última parte sobre a nossa relação com o Espírito Santo, para que não estejamos cultivando a nossa alegria, nossa descontração, nossa satisfação na vida com bebida alcoólica, como vivem os ímpios, né? Quem não conhece o Senhor. Mas, sim, nos deixando encher do Espírito Santo. E como é que isso vai acontecer? Sermos cheios do Espírito Santo? Por meio daquilo que nós expressamos na nossa convivência com os irmãos, uns com os outros e com o Senhor, falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor de todo o coração e sempre dando graças a Deus por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que a gente vai encher, então, nosso coração de vida, de vitalidade, de dignidade. Próximo ponto agora, viver com dignidade na família. Esse trecho vai a partir do verso 21 do capítulo 5 até o verso 4 do capítulo 6. Então a primeira parte vai falar sobre a sujeição de uns para com os outros no temor de Cristo, e aí vai mencionar esposas e maridos, e também ali na frente pais e filhos. Nós temos já ouvido e feito diversos ensinos a respeito da relação de Jesus Cristo com a sua igreja, de Jesus Cristo como cabeça que compreende, conhece, comanda o seu corpo, mas também supre todas as suas necessidades e está também procurando que a sua igreja seja uma igreja santa, purificada, né? Para que seja apresentada a si mesmo gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Maridões, e eu me incluo, nós temos uma responsabilidade maravilhosa diante de Deus e das nossas esposas, de darmos a elas a motivação para que o amor delas para conosco seja, como está dizendo aqui, um amor de sujeição uns aos outros, né? Porque se eu, como homem, eu sou mundano e uso esse trecho da Bíblia como alguns têm feito no sentido de querer ser cabeça mandante apenas das suas esposas e vendo nelas servas e não esposas, ver nelas escravas e não a outra metade, né? Porque o que Jesus disse é assim, olha, o que acontece, né? Lembrando o princípio é que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui nunca se falou em mandante, em proprietário, em propriedade, né? Mas houve num passado aí da história que homens agiam e se conduziam, inclusive as legislações, as leis, colocavam a mulher numa posição de propriedade do marido, assim como os escravos também eram, né? Então, assim como hoje não existe ou não deveria existir escravagismo, também nós homens precisamos ter essa compreensão de nosso papel de líder no lar, no matrimônio, de cabeça, no sentido daquele que, como Jesus, se entrega, sacrifica, supre as necessidades para que a nossa esposa seja uma mulher saudável, completa, feliz, tendo realmente tudo do bom e do melhor, para que desempenhe bem o seu papel de esposa, de mulher de Deus, ok? E a mulher, assim tratada, assim cuidada, ela estará melhor motivada a ser obediente ao Senhor naquilo que a palavra diz, para que seja sujeita, para que olhe o esposo, para que respeite o marido, né? Vai ter aqui mais à frente, né? E que haja essa sujeição, esse respeito, esse acato, no sentido de que o marido esteja também sempre motivado
a cultivar, a praticar esse amor, essa satisfação de necessidades, né? Diz lá os provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa, né? E o homem sábio, evidentemente, vai estar cooperando para que essa casa seja uma casa digna. Então, dignidade na família tem a ver com essa compreensão. Bom, tem muito mais que se poderia falar, mas por enquanto isso. E os filhos, né? Sejam obedientes aos pais no Senhor, isso é justo, porque os filhos são cuidados, são abençoados, são participantes de tudo quanto os pais empreendem na casa, ou pelo menos poderiam ou deveriam ser, né? Então, independente, quando os filhos têm pais não crentes, que não têm essa compreensão, ou mesmo tendo pais crentes que não praticam, não vivem a palavra, então surge uma certa indignação, uma certa revolta no coração dos filhos por causa das falhas dos pais. Mas se os filhos pensarem no Senhor e não apenas nos pais, né? Então, filhos, no Senhor obedeçam aos seus pais, pois isso é justo. Então, o Senhor que está vendo tudo vai abençoar. Porque é o que ele está dizendo, né? Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quem prometeu isso é Deus, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Então, filhos, façam a sua parte. E pais, vamos desenvolver, cultivar os hábitos, os valores, a espiritualidade, né, a dignidade em família, de tal forma que não sejamos provocadores da ira ou da indignação, da revolta de nossos filhos. Nós vamos criá-los com um bom exemplo, com uma disciplina e admoestações do Senhor. E a disciplina e as admoestações do Senhor são todas essas que nós acabamos de ver do cuidado do coração, né? Amor, bondade, retidão, justiça, compaixão, perdão, né? Humildade, mansidão, tudo isso. Então, criar na disciplina e na admoestação do Senhor, tem alguns que pensam que é só assim, desobedeceu, apanha mesmo. Então, isso não é o que está enfatizado nas Escrituras, né? Tem muito mais coisa a ser cultivada e valorizada, ok? Próximo ponto aqui, viver com dignidade na sociedade. Bom, aqui nos versos 5 a 9 do capítulo 6, vai mencionar, não propriamente a sociedade, vai mencionar as relações de trabalho, tá? Mas todos os princípios aqui nas relações de trabalho acabam envolvendo, tendo implicação nos nossos relacionamentos com as diversas esferas da sociedade, porque tem a ver com os princípios e valores aqui elencados. Vamos conferir? Claro que esse trecho é escrito na época em que ainda se praticava o escravagismo, a aquisição, a compra de pessoas que eram tratadas como mercadorias, mas nós precisamos adequar então esse texto. Então a gente pode aqui fazer uma leitura mais ou menos o seguinte: olha, vocês que trabalham, vocês profissionais, obedeçam aos seus empregadores ou aos seus contratantes aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo. Talvez você pense assim, mas essa expressão é muito forte, né? Obedecer, temor, tremor, né? Aqui é bonito, né? Sinceridade de coração como a Cristo, aqui é bonito. Mas realmente a essência da humildade tem a ver com essa capacidade nossa de aceitarmos a liderança. Quem não tem capacidade de aceitar liderança, também não tem capacidade de exercer liderança. Se torna uma pessoa não sábia, uma pessoa sem tato, uma pessoa de difícil convivência. Então, essa habilidade de sabermos ouvir, compreender o que o nosso empregador, o nosso contratante quer, e atendermos aquilo que ele estabeleceu, aquilo para o que fomos contratados, é obediência, tá? E a questão de temor e tremor tem muito a ver com o testemunho, porque a nossa conduta, a nossa postura profissional pode
abrir portas, oportunidades de testemunho, de comunicação do Evangelho. Por isso que são valores dignos para a convivência do crente em sociedade. Essa capacidade de ouvir a demanda e atender e procurar suprir ou encaminhar de uma forma que satisfaça a necessidade do outro. E fazendo isso como a Cristo. Se eu procuro obedecer Jesus, entender a sua vontade de obedecer, então é isso que ele está querendo na nossa vida, tanto profissional como na sociedade. E não servindo apenas quando estamos sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, né? Vocês já ouviram falar uma expressão assim, olha, cuidado com o que você fala, viu? Que as paredes têm ouvidos. Olha, hoje em dia, as paredes não têm só ouvidos, têm olhos também, porque está cheio de câmera em tudo quanto é lugar, na cidade, nos escritórios, nos prédios, né? Então, por todo lugar que você vai, está sendo filmado, tá? Então, inclusive no local de trabalho, dependendo da empresa que você trabalha, também você está sendo filmado, né? Ou hoje em casa, no chamado home office, você precisa prestar contas, às vezes o computador precisa estar ligado durante um determinado tempo, e a empresa que te contrata observa, tem como saber se o teu computador foi ligado, as transações, o log de acessos, tudo mais, né? Bom, deixa eu voltar aqui para cá. Fazer de coração a vontade de Deus como servo de Cristo, servindo de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Sabendo o quê? É isso que é importante a gente saber. Que tudo que a gente faz, a gente vai receber do Senhor. Tanto o servo como o livre, tanto o que é contratado, que tem que bater cartão, né? Como o que é autônomo e que vai quando é conveniente ou quando é agendado para trabalhar, para comercializar, para, enfim, desenvolver as parcerias e atuar junto aos colaboradores, né? E vocês aqui, os contratantes, os empregadores, façam o quê? O mesmo, né? O que é fazer o mesmo? É tudo isso aqui, ó. Entender a necessidade do colaborador, viver com temor e tremor, com sinceridade do coração como a Cristo, né? E fazer isso sempre, não apenas com receio de que alguém está me olhando, o pastor está presente no estabelecimento. Não, faz isso sempre, né? E deixando as ameaças, né? Tem encarregado, tem chefe, tem patrão que é estúpido, fala a verdade, né? Para com isso, né? Você que é crente, faz um trabalho sério, com firmeza, com autoridade, mas com humanidade, com compreensão, com compaixão para com os seus funcionários, seus, entre aspas, subalternos, né? Porque o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e Ele não trata as pessoas com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Então, você precisa ser uma pessoa digna na sua vida social, na sua vida profissional. Por último aqui, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o mundo espiritual. Nossa, viver com dignidade no mundo espiritual, o que é isso? O que significa isso, né? O que acontece é o seguinte, no trecho anterior, o apóstolo enfatizou os fundamentos das instituições divinas, né? Quais são as instituições divinas? A igreja é uma instituição divina e ali a gente desempenha o ministério. O ser humano a gente não pode chamar de instituição, mas o homem e a mulher, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e na igreja é onde o nosso coração, a nossa mentalidade é restaurada à sua dignidade, conforme Deus quer. Depois, a família é uma instituição divina, o trabalho é uma instituição divina. Agora, o apóstolo vai falar aqui quanto ao mais, ou seja, em tudo ao mais que afeta a nossa vida, a sua vida, vamos viver com dignidade. Só que o quanto ao mais aqui, ele traz à tona e enfatiza a esfera espiritual, onde nós precisamos estar o quê? Prontos, preparados para enfrentar tudo o que vier.
né? Fora as questões de trabalho, fora as questões de família, fora as questões da igreja, fora as questões do nosso coração, tem todo um universo, uma realidade espiritual na qual nós não temos como escapar, como ignorar, como fugir. Precisamos assim estar preparados e enfrentando a cada dia tudo que é colocado diante de nós. Então, para quanto ao mais, o que é o ensino? Que estejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vestido com toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo, né? Lembrando que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, antes, quando nós estávamos sem Cristo, nós não estávamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Agora estamos. Porém, o inimigo continua combatendo, tentando nos derrubar, nos desviar, nos enfraquecer, nos intimidar. E nós não podemos ficar sentados olhando as coisas acontecerem. Precisamos estar devidamente armados, com toda a armadura de Deus e fazendo a nossa parte, resistindo, né? No dia mau, e depois de vencer tudo, permanecermos o quê? Inabaláveis, né? Então, vivermos dignamente no mundo espiritual é estarmos firmes, né? Vivendo a verdade, vivendo a justiça, vivendo a paz. Esse termo, a paz, é mencionado diversas vezes aqui em Efésios, né? Jesus derrubou a parede de separação, nos trazendo a paz. Jesus derrubou o muro, né? Jesus nos evangelizou a paz. Procurem preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? Então, todo o ensino do Evangelho é para que nós estejamos vivendo nessa paz, segurando sempre o escudo da fé, ou seja, uma crença, uma convicção, um sentimento permanente, uma confiança inabalável de que Deus é o nosso Deus, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, de que realmente Ele nos redime, nos guarda, nos protege, nos empodera para sermos vitoriosos e assim apagamos os dardos inflamados que o maligno lança, né? Então, além da fé, também a salvação, ou seja, a salvação é o que protege a nossa mente, a nossa cabeça, essa certeza da salvação, essa certeza de que fomos perdoados, purificados de todos os nossos pecados e que o inimigo não pode mais nos acusar e nos derrotar, porque estamos vivendo a salvação. Viva dignamente a salvação. E também a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus, sempre cultivando a leitura, a meditação, a memorização e a prática da palavra de Deus. E, último ponto aqui, a oração em todo tempo. Irmãos, a oração, tem crente que é muito criancinha, né? A única coisa que sabe falar é me dá, pai, me dá. E a gente precisa crescer, né? Abandonar ou superar essa fase infantil da fé cristã que só sabe pedir para mim, né? A oração ela é muito mais gratidão e é muito mais súplicas e intercessões, né? Uns aos outros. Olha só, quando menciona aqui oração, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? E orem também por mim, no caso, pelos ministros, pela liderança da igreja, pelos evangelistas, apóstolos, missionários, para que Deus dê a palavra, para que Deus dê ousadia, para que Deus abra portas, para que o evangelho seja expandido e leve salvação realmente a toda essa humanidade perdida nesses tempos tão difíceis, próximos de fim do mundo e da volta de Jesus, né? Então vamos aqui resumir: viver com dignidade no ministério, no coração, na família, na sociedade, no mundo espiritual. E aqui lembrando aquelas orações de bênção apostólica do pastor Walter, né? Ele era seletivo, né? Ele não falava para todo mundo, ele falava, olha, a graça
esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja eu e você esta pessoa agraciada pelo Senhor. Amém.